Olá pessoal, estamos nós aqui de novo para poder compartilhar com vocês algumas dicas de como desenvolver uma intimidade com Deus. Isso, uma intimidade verdadeira com o Senhor. Lembrando que é a continuação, do primeiro vídeo que nós postamos, a parte 1, e agora nós vamos soltar a parte 2. Nós somos um jovem casal cristão e que você vem crescer junto conosco em intimidade com o Senhor. E vamos lá. O primeiro é o seguinte: Deus, ele é relacional. Foi o que nós isso falamos aí. no nosso primeiro vídeo dessa devocional. Deus é relacional. Primeira coisa para a gente desenvolver intimidade com Ele é saber que Ele quer se relacionar conosco, que Ele não nos criou para sermos somente servos, mas Ele nos criou para sermos amigos. Se Ele tivesse nos criado para sermos só servos, Ele tinha nos criado robozinhos. Mas isso não, aí. Ele nos criou com personalidades próprias. E isso demonstra que Ele quer se relacionar conosco, não somente uma relação de senhor e servo, mas de amigos. Da mesma forma que um casal se relaciona para criar intimidade, para criar vínculo, da mesma forma o Senhor quer que sejamos assim com Ele, que tenhamos um nível de intimidade muito maior, para que possamos ter a plena convicção de que o relacionamento com o Senhor é a base da vida do ser humano. É só imaginar que nós dois não criamos uma intimidade da noite pro dia. A gente foi desenvolvendo isso, mas para desenvolver eu não fiquei lá na minha casa isolada, ele ficou na casa dele isolado, não. A gente se aproximou, começou a conversar e aí sim a gente vai gerando uma intimidade. Essa é a mesma coisa com Deus. O segundo tópico, orar com sinceridade e humildade. E muita gente acha que orar é difícil, porque ela imagina que a oração é você falar aquelas palavras difíceis. Isso, aquela liturgia, que eles impõem. Nós temos até o exemplo do bisavô dela, quando a gente foi lá no Tocantins visitar o pessoal. E aí ele virou pra ela e perguntou: mas minha filha, como é que eu oro ao Senhor? E aí a gente expôs pra ele que é como se você estivesse dialogando com uma pessoa. Só que dialogando com o nosso Criador. É claro que você não vai chegar, véi, sei lá o que, não. Você tem que ter toda... No momento, mesmo que você comece dessa forma aí, mas não é certo, amor. Não é certo, mas mesmo que você comece dessa forma, no decorrer do seu relacionamento com Deus, Deus vai te mudando para você aprender a conversar com Ele. E isso é muito bom. A gente não precisar de seguir liturgias. Não precisa fazer orações decoradas, tipo que a gente chora o Pai Nosso, decorado. Mas não, aquilo são exemplos de como a gente vai fazer. Então nós temos que derramar o nosso coração em sinceridade e humildade. Não é só fazer aquelas orações ritualísticas. Nós conseguimos absorver e lembrar da oração de Davi, quando ele caiu ali no adultério, ele errou. E ele teve uma oração de sinceridade com o Senhor, não foi uma oração de falsidade. Ele reconheceu, primeiramente a gente temos que reconhecer e orar ao Senhor com sinceridade, seja em uma petição, seja em um arrependimento, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração e não adianta você achar que você vai enganar Ele, porque você não consegue enganar o Senhor. A Bíblia relata dois tipos de orações, a gente vai deixar o versículo aqui, que uma pessoa se exaltou porque ele era o bonzão e a outra se diminuiu, que ela nem levantava a cabeça para orar. É a humildade de reconhecer que nós somos pecadores, mas nos entregar ali de corpo e alma para o Senhor no momento de oração. Se você realmente está na presença de Deus em todo o tempo, é saber que aqui nós estamos numa praça e nós podemos estar em oração, vendo, contemplando as coisas de Deus, agradecendo pelo esse ar que nós respiramos, pelo barulho do rio aqui que está correndo. É saber que a todo momento você pode falar com Deus, que Ele é seu amigo, desenvolvendo essa amizade realmente com Deus. E lembrando que não só naquele momento em que você se separa do seu dia a dia, mas que em todo tempo você deve estar em oração pelas pessoas e por nós também. E se a gente for citar aqui vários exemplos, a gente vai ficar aqui praticamente a tarde toda, Mas um exemplo principal que a gente pode trazer para vocês aqui é de Jesus com o Pai. Se Ele, que era o Filho de Deus, Ele orava ao Senhor, Ele tirava um tempo com o Senhor, e nós que somos imperfeitos, que somos falhos. Então, esse exemplo nos mostra que nós temos que a todo tempo nos achegar ao Senhor, seja com súplicas, com orações, com petições, e trazer sempre para as nossas vidas que a oração, ela é a base de todas as coisas. Jesus orando mostra exatamente a importância da oração, Isso aí. Vamos para o terceiro tópico? O terceiro tópico é
Lê a Bíblia. Lê a Bíblia com constância, não é Isso. ler a Bíblia assim só como um amuleto, não. Não. Tem gente que deixa a Bíblia assim lá aberta No Salmo 91. Lá no Salmo 91. Ou então no Salmo 23. No Salmo 23, deixa Senhor. ela como um amuleto lá no quarto, mas não é dessa forma, nós devemos ler com constância. Eu estava falando com o Marcos hoje de manhã sobre a nossa constância na nossa leitura, porque eu faço a minha leitura separada, ele faz a leitura dele separada e nós fazemos a nossa leitura juntos, de devocional juntos. Só que a nossa leitura junto tá meio desleixada. Meio desfocada. Aí a gente passa assim uma semana sem ler. Depois Aí quando lê. volta já não lembra mais o que estava lendo. Aí tem Isso. que voltar tudo de novo. Então o que significa? Na nossa leitura nós precisamos de constância, porque a gente esquece, nossa cabeça é fraca. Quem nunca passou por isso? De começar a ler a Bíblia e depois não saber nem onde que estava mais. Eu que leio a Bíblia com constância passo por isso. Então a leitura da Bíblia ela precisa ser constante. E ela é um ponto fundamental para a gente desenvolver intimidade com Deus. Ela nos estimula, né, amor? E como que você vai conhecer alguém se esse alguém te deixou ali um livro e você não quer ler ele? Não tem como, não tem como. E não é fácil. Não é fácil, mas... A prática da leitura em si, não tô falando só da Bíblia, mas você começa a ler um livro, quando assusta que não, você já tá abrindo a boca, você tá com sono, dá fome, dá vontade de ir no banheiro. E a Bíblia ainda é um pouco mais difícil, mas com o auxílio do Espírito Santo nós conseguimos ler, entender e colocar em prática o que nós lemos. Então, vamos fechar aqui o raciocínio. Para nós gerarmos intimidade com Deus, para a gente desenvolver intimidade com Deus, nós precisamos primeiro Temos que ter relacionamento com o Senhor. Primeiro entender que Deus é relacional, assim como nós falamos no outro vídeo. Depois nós temos que orar com sinceridade, humildade, não só rezas, ou não só decorar textos, não só falar palavras bonitas, mas nos derramar realmente diante de Deus. E o terceiro, ler a Bíblia com ler a constância. Bíblia com constância. Eu sei que tem muita gente com dificuldade de ler a Bíblia, a gente está até preparando para começar a ler a Bíblia de novo o ano que vem, e a gente quer compartilhar porque tem muita gente que tem dificuldade. Eu tenho um pouco mais de facilidade, o Marcos tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente vai conseguir junto, né, amor? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E convidamos vocês a conseguirem juntos conosco também. Nós vamos fazer a terceira parte desse vídeo, porque para ter intimidade com Deus a gente precisa de várias coisinhas. Então, mas esse é o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou aqui de paraquedas e tá meio perdido, assista primeiro a parte 1 para você ter entendimento daquilo que nós estamos querendo passar para vocês aqui e ajudar vocês a crescer na graça, no Espírito do Senhor Jesus. À medida que nós crescemos também, porque nós sabemos que a vida cristã, a vida com Jesus é um crescimento contínuo. Isso, mas nós temos que lembrar, né, que quem dá o crescimento é o Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Tchau, tchau. Todos com Deus aí, um grande abraço.